Fonte Segura, um podcast do Movimento Transformers. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Fonte Segura. Hoje trazemos o tema Poesia para uma Educação Feminista. Se calhar começo já por vos enquadrar no artigo que escolhemos, que é da SIC Notícias, que é a primeira escola feminista inaugurada em Portugal. A primeira escola feminista do país foi inaugurada em abril de 2023 e foi um projeto criado a pensar em todos os que têm vontade de aprender mais sobre a igualdade e a discriminação. Em Lisboa, o espaço recebe também projetos artísticos e culturais. As inspirações foram escolas feministas que já existem noutros países da Europa e os cursos e formações são dados de forma presencial e online e pretendem criar um espaço de aprendizagem, mas também de partilha de conhecimento. Acredita-se que é através da educação que vamos caminhar para um futuro mais igual e mais justo. E o feminismo, diz-se, é capaz de abrir o caminho a uma tomada de consciência. Connosco temos Francisca Camelo. Olá, bem-vinda, obrigada por teres vindo. Obrigada pelo convite. Relembro também que o Fonte Segura é um podcast informativo, mas que também se quer leve e descontraído e que por isso trazemos aqui informação que te vai ajudar a participar mais ativamente e com maior responsabilidade na tua comunidade e por isso em sociedade. Olá Francisca, obrigada por estares aqui. Se calhar lanço-te já a primeira pergunta. Olá. Que é, sabemos de fonte segura que tu tens um superpoder e agora queremos saber qual é. Estamos expectantes. Olha, deixa-me pensar nisso. Eu acho que o meu superpoder descobriu aos 8, 9 anos, que foi percebi que conseguia condensar muita coisa num verso só. Talvez esse seja o meu superpoder, entre outros. Também faço bons bolos. Também condensa muita coisa. Também condensa numa muita ótima. coisa, é verdade, é verdade. Por acaso tenho essa curiosidade, nem sei se isto vai ficar ou não, mas tu sabes a primeira poesia que escreveste? Sei, porque foi marcante. Eu costumava trepar, literalmente trepar, às estantes da minha mãe, que não eram muitas, mas eram muito altas, e eu trepava às estantes e depois agarrava aos livros e atirava-os para trás, para cima da cama, porque se eu os trouxesse comigo para baixo caía. Portanto, ler poesia no início foi uma questão de risco de vida. Mas eu nem sabia bem o que era poesia. Eu simplesmente, quando aprendi a ler aos 5 anos, comecei a ler avidamente tudo o que encontrava, incluindo autores que hoje olho para trás e percebo que eram autores eróticos, assim, hardcore, que eu claramente não fazia ideia do que estava a ler, não percebia nada. E, entretanto, há um dia que um dos livros que eu atiro para cima da cama é um livro do Eugênio de Andrade, e eu lembro-me de olhar para aquilo e de perceber que nunca tinha visto na minha vida uma mancha gráfica assim, nunca tinha lido imagens, nunca tinha lido palavras que me sugerissem o tipo de imagens que aquilo me sugeria, que era algo dentro da fantasia e dentro da realidade ao mesmo tempo, não é? Algo que eu hoje chamo metáfora. E isso me fascinou o suficiente para eu ter feito uma espécie de cover daquele poema que tinha lido, e esse foi o meu primeiro poema. Foi uma espécie de imitação de um poema de Eugênio de Andrade. E aqui, para darmos o pontapé de saída na nossa conversa, depois do artigo que a Catarina tão bem explicou, gostávamos de saber como é que tu, enquanto poeta, eu não sei se preferes poeta ou poetisa, enquanto poeta, psicóloga e também ativista muito vocal sobre a justiça social e a igualdade de género, como é que a tua própria experiência impacta a tua visão neste sistema educativo? Ok. Então, boa pergunta. Para começar, tu estás-me a perguntar como é que estes 3 temas se interligam, não é? Ou se podem interligar. Da minha experiência, por um lado, a psicoterapia, quem diz a psicoterapia diz a psicologia usada nas escolas, enfim, a psicologia em geral tenta perceber de que forma é que nós apreendemos o mundo e de que forma é que essa apreensão do mundo interfere com as nossas estruturas, nomeadamente as nossas estruturas emocionais, as nossas narrativas pessoais, as nossas narrativas familiares, não é? Depois, do outro lado, tens a poesia, e a poesia é algo que, pelo seu caráter profundamente metafórico e sensitivo, te leva a uma tentativa de encontrar
uma verdade no mundo, que pode ser a tua só, no fundo a de quem escreve, mas uma verdade que vai para além do que é óbvio e para além daquilo que te dizem que deve ser a tua verdade. Conjugando estas duas áreas, chegas à potencialidade transformadora da ação social. Porquê? Primeiro, porque no que toca à igualdade de género, queiramos ou não chamar de feminismo, não é? Mas no que toca à igualdade de género, temos aqui uma prática que é transversal a qualquer pessoa de qualquer classe económica numa sociedade, mas temos uma teoria que nem sempre chega a todas as classes. Ou seja, a justiça social não existe, a justiça económica não existe também, e, portanto, a tentativa de trabalharmos uma maior empatia, uma maior sensibilidade, e esta empatia, esta sensibilidade podem ser trabalhadas tanto a partir de ações relacionadas com pedagogia e com psicologia, como a partir da exploração, da leitura e da criação de arte que fale sobre o agora. A arte que fala do agora é, no fundo, um estímulo à crítica, à conversa coletiva. E, portanto, estas duas coisas, a psicologia, a poesia, podem perfeitamente ser usadas como instrumentos, como ferramentas para uma transformação que tanto pode ser individual como coletiva. Ok, e acreditas que temos espaço no agora para implementarmos isso na nossa educação, que temos nas escolas e faculdades, e como é que isso te põe a ti, enquanto autora, enquanto poeta, neste paradigma? Olha, colocaste aí uma questão que é se há espaço para. Primeiro, como é que vamos definir esse espaço? Ou seja, de acordo com os recentes resultados das eleições, talvez esse espaço não se abra muito. E isso terá de necessariamente abrir caminho para alternativas que não são necessariamente estatais. Ou seja, alternativas de grupos privados aqui no sentido de autónomos, independentes. Informais, se calhar. Informais, perdão, sim. Não era privados que eu queria dizer, exatamente. Grupos informais, mas também muitas vezes privados, o que significa, mais uma vez, que frequentemente nem toda a gente tem acesso às mesmas ferramentas educativas. Portanto, estamos aqui a falar de um círculo que retroativamente se alimenta e que é um bocadinho perigoso. Espaço há sempre, iniciativas também podem existir sempre, nem sempre vêm de um sistema público, nem sempre vêm de um sistema que seja acessível a todos. Isso seria, obviamente, o ideal. A notícia que estavas a falar, por exemplo, não é estatal, não sei se não terão apoios estatais, mas é uma iniciativa de duas mulheres, e muito bem, que decidem criar essa escola, mas é uma escola à qual, imagino, nem toda a gente terá acesso. Isto para mim continua a ser uma coisa absolutamente fundamental, temos de criar metas de acessibilidade para toda a gente. No seguimento disso, por tu quereres abranger mais e mais, e acho que isso aí está muito implícito na tua própria obra, perdoa-me se estou errada, mas este desejo de abraçar toda a gente, acho que é através desta veia multifacetada que o fazes, mas pela tua experiência nas mais diversas áreas da tua vida, como é que tu vês a expressão artística, ou que provas é que tu já tiveste que a expressão artística é uma ferramenta de ativação social? Tens aqui alguma história que nos queres contar? Tenho várias. Primeiro, falhei uma parte da tua questão há pouco, que é, dentro desta ideia de que nem todos têm acesso às mesmas ferramentas, a poesia tem uma força muito grande, que são as palavras. As palavras podem ser difundidas à velocidade, a uma velocidade supersónica e a preço zero, não é? Seja por distribuirmos papéis, seja pela tradição oral de contarmos e recontarmos umas às outras e uns aos outros o mesmo poema, os mesmos versos, vezes e vezes seguidas, não é? A poesia tem esta força muito simples e muito bela, não é? E nesse sentido, sim, podemos considerar a própria escrita da poesia e o uso dela como
uma luta contra os sistemas económicos hegemónicos. Pronto. A segunda parte, essa tua questão. Eu já trabalhei com grupos de pessoas com muito pouca formação, né? Muito pouca educação formal, muitos deles quase analfabetos, e não havia metáfora nenhuma que não compreendessem. Porque a metáfora é uma coisa sensitiva. Se tu ouves, se tu estás sensível, se tu estás aberta ao significado se tu estás aberta à reflexão conjunta, chegas sempre a algum tipo de ponte de significado. Outra coisa fundamental: há muito pouca maldade no mundo. Ou seja, maldade, falando no sentido de há muito pouca gente, existem algumas, infelizmente, mas há muito pouca gente que seja íntima e profundamente má. Ou seja, é possível trabalhar a empatia, é possível educar para conceitos como a igualdade de género. E quando trabalhei na cadeia, trabalhei com muitos agressores domésticos, obviamente, entre outro tipo de agressores, mas era muito curioso como a maior parte dos agressores domésticos com que trabalhei usavam métodos de relacionamento, nomeadamente amoroso, não é? Romântico, mas também parental, por exemplo, porque acreditavam estar a seguir bem um modelo que tinha sido apenas o modelo que lhes tinha sido transmitido geração após geração. E a partir do momento em que começas a trabalhar questões de empatia, questões de dinâmicas de poder, questões de apoio emocional mútuo, de repente começas a perceber que se abrem portas que se abrem portas para que possamos empatizar, seja eu, enquanto psicóloga, empatizar com a perspectiva de alguém que acredita estar a fazer a coisa certa, mesmo estando a ser profundamente violento, sendo daquela pessoa que me vê a mim como uma psicóloga que vem de outro mundo, completamente diferente do dele, mas que lhe está a trazer, por exemplo, a perspectiva do que é viver enquanto mulher e do que são as mulheres no mundo, não é? E este trabalho, esta troca mútua, que não deixa de ser a relação em terapia, não é? Em psicoterapia, mostrou-me que é possível trabalhar a não violência e é possível trabalhar conceitos como o da igualdade de género. Na minha opinião, feminismo, não é? Isto é feminismo, ainda que muita gente, por motivos que têm mais que ver com o papão, com o bicho papão, do que outra coisa qualquer, muita gente se opõe ao uso dessa palavra. Mas é isso que é a igualdade de género. Nós gostávamos agora que tentasses vislumbrar um bocadinho os anos que aí vêm, e logo no início começaste a falar, também já abrir um pouco dessa janela. Como é que tu achas que tu, através da tua ação e expressão artística, podes influenciar positivamente a consciencialização para a igualdade de género no nosso país? Então, eu acho que eu acredito na ideia de que o pessoal é político. E acredito na ideia de que o que é local se pode tornar global. Ou seja, neste caso específico, tenho um projeto chamado Sincera, onde mensalmente, aliás, numa casa de imigrantes brasileiras, ali à beira do Mirita, isso devem conhecer, nós fazemos uma vez por mês, ou é uma conversa com alguma escritora ou escritor que está por perto e que decide entrevistar, e há assim uma troca, há uma conversa, como nós estamos a ter agora, e a seguir se abre ao público espaço para dizer poesia, ou então são sessões temáticas muito viradas para a poesia não canónica, portanto, poesia escrita por mulheres, poesia feminista, poesia de autores queer, enfim, poesia de autores imigrantes, e aí trabalha-se a poesia na sua forma oral e trabalha-se a poesia na sua forma comungada, na sua forma partilhada. Há um grupo de gente que vem, que se reúne de forma muito informal, há vinho, há cerveja, podes sentar-te no chão se quiseres, não há qualquer tipo de formalidade. E a ideia aqui é
leres poesia que de alguma forma te interesse ou simplesmente ouvires, mas a verdade é que estes estímulos são estímulos que necessariamente levarão a um processo de ação-reflexão. E esta ação-reflexão, eventualmente, terá no dia-a-dia algum tipo de reflexo na forma como agimos. E é desta forma que, acredito eu, a arte pode ser útil. Não que seja obrigação da arte ser útil, mas é uma das suas possibilidades. Ok. Da mesma forma que também acreditas que esta tradição informal e oral vai influenciar, ainda que indiretamente, a própria política pública? Acho que sim, mas a política pública somos todos nós, não é? Da mesma forma que, gostemos ou não, aquilo que aconteceu nestas eleições foi a política pública a mobilizar-se. Isto surtiu um efeito muito visível. Positivo ou não, agrade-nos ou não, mas surtiu o seu efeito. Portanto, é esperar que, uma a uma, um a um, nos comecemos a mobilizar também. Boa. Há mais alguma coisa que gostasses de acrescentar? Alguma sugestão que queiras deixar para além dos espaços que organizas, mas alguma sugestão de leitura? Relativamente à leitura, acho que há muitos sítios onde as pessoas podem autonomamente procurar e eu aconselho sempre as livrarias independentes. Aqui no Porto tem a Flaneur, tem a Poetria, tem a Livraria Aberta, mas o único conselho que eu gostava de deixar, isto enquanto feminista que escreve poesia e que já trabalhou bastante tempo com agressores domésticos, o conselho que eu gostava de deixar é: não se fechem ao diálogo. Ou seja, entendo que haja, em circunstâncias específicas, sem dúvida, alguma necessidade de defesa e de autoproteção, como é óbvio, ou seja, não se atirem aos leões, mas, havendo oportunidade e contexto para isso, abram os canais de comunicação, porque a mudança também parte muito da partilha de experiências pessoais, de pessoa para pessoa, que eventualmente possam criar pontos de empatia, de eu percebo porque é que tu te sentes assim, tu percebes porque é que eu te estou a oferecer este ponto de vista e eventualmente talvez os pontos de vista se polarizem menos, pelo menos no que toca a direitos humanos fundamentais. Portanto, comuniquem e não... Nem toda a gente que contribuiu para os resultados que nós tivemos nestas eleições, nem toda a gente é um fascista, agressor, branco de meia idade. Há mais do que isso e precisamos todos conversar um bocadinho mais. Acho que é um ótimo conselho e por isso fechamos assim mais um episódio de Fonte Segura. Não se esqueçam de acompanhar a restante temporada. Deixamos aqui o nosso obrigado à Francisca e já sabem, continuamos deste lado nas redes sociais e também na nossa newsletter. Tchau! Tchau!